Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles que são essenciais de se discutir de tempos em tempos e se entender cada vez mais. Vamos conversar sobre a educação positiva, a ideia de acolher em vez de impor. É algo que vira e mexe, a gente ouve novamente, mas eu tenho uma sensação de que às vezes fica mais no discurso do que deveria e que a gente não traz para a prática como deveríamos trazer, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso já já. E sentada à minha destra, aqui junto comigo para discutir este tema, está ela, a positividade em carne e osso, a pessoa que acolhe sempre que pode, Regiane Taveira, seja muito bem-vinda. Que delícia! Começando assim, a gente até acorda, né, Kelly? Acho que você já estou super bem, mas acho que você colocou uma coisa que eu gosto muito, Kelly, entender, não é? A gente vai discutir aqui durante o programa, mas eu falo que na educação a gente tem mania, né, de fazer coisas, de falar sobre coisas que às vezes a gente não compreende. Né? E o caminho não pode ser esse na educação. Então, acho que você já colocou muito bem, mas eu vou parando por aqui, porque a gente tem uma convidada que nós vamos ficar perguntando e ela respondendo. Olha eu, né? Já até adiantei, Keller, convidada, não teve jeito, já adiantei aí a sua fala. Perfeito. Porque compondo esta mesa de alto garbo e elegância, temos ela, a Priscila Montes, que é educadora parental certificada pela Positive Discipline Association, pós-graduanda em Neurociência e Desenvolvimento Infantil, lá pela PUC do Rio Grande do Sul. Ou seja, alguém que sabe o que é acolher e que estuda, trabalha, entende e desenvolve a ideia da educação positiva que nós estamos conversando aqui hoje. Então, seja muito bem-vinda, Priscila. Muito bom ter você aqui conosco hoje. Pronta para esse papo? Muito obrigada, um prazer estar aqui falando com vocês, super pronta para falar de educação positiva, eu estou sempre pronta. E quero acrescentar aí nas minhas características aí, e mãe, porque é muito Aê, importante verdade. quando a gente está falando disso, e mãe, que eu sempre falo, antes de qualquer autoridade, estou aqui comunicando a educação positiva para o mundo, como uma mãe também em constante aprendizado. Exato, o professor por excelência, né? Quem é pai, É. quem é mãe, sabe que esse é ser professor por excelência. E acrescento, professores só têm alguma autoridade ou a possibilidade de participar e de executar os processos de educação porque tem um pai e uma mãe junto. A nossa autoridade, nossa posição vem sempre emprestada dessa figura tão importante, né? Então, só para deixar aqui no ar para vocês. Uhum. Que é isso, fique conosco que nós já começamos o papo. Descubra o sistema de ensino Brincando, da Editora do Brasil, o seu aliado na educação infantil e anos iniciais. Com materiais completos e planejamento estruturado em 36 semanas, o sistema Brincando garante praticidade e ludicidade na formação integral dos estudantes. O sistema de ensino Brincando inclui livros didáticos, cadernos de atividades, caderno de letra cursiva, caderno da família, diário da criança, caderno de produção textual, varal de letras e livros de literatura. Todos reforçados por uma plataforma educacional inovadora com recursos digitais para apoiar professores e estudantes. E traz também o WhatsApp Educa, uma ferramenta de inteligência artificial que apoia os professores no dia a dia em sala de aula e auxilia no desenvolvimento de atividades, avaliações e planejamento de aulas. Além disso, oferece assessoria pedagógica contínua e peças de marketing escolar exclusivas. Sistema de ensino Brincando, parceiro da escola e amigo da criança. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como. Educar vai muito além de ensinar regras e aplicar punições, muito além. A forma como nos conectamos com as crianças tem um impacto profundo no desenvolvimento emocional, cognitivo e social delas. Nesse cenário, a educação positiva tem ganhado destaque, especialmente em 2024, quando o tema virou trend nas redes sociais, como o TikTok, o que é muito legal quando tem essas trends tão importantes e que suscitam essas discussões pra gente. Vídeos brincando com a tática de oferecer duas opções, como
Você prefere buscar água para mim agora ou depois? Viralizaram, trazendo à tona um método de criação que privilegia a comunicação, o acolhimento e o respeito, em vez de imposição e punições. Embora o conceito tenha sido alvo de memes, ele é defendido por especialistas porque ele busca uma interação mais saudável e respeitosa com as crianças, substituindo a violência, a rigidez já tradicional e tão ultrapassada por um diálogo empático e com limites que são bem claros, um desenvolvimento que é muito interessante. E esse é o nosso desafio e o nosso episódio de hoje. Vamos explorar como essa abordagem pode transformar o ambiente familiar e escolar, assim tentando entender como que é equilibrar acolhimento, limite, criando um ambiente onde o respeito mútuo e o desenvolvimento saudável possam prevalecer. E para começar esse papo, Regiane Taveira, na época em Bora que lá. você estava como estudante, a educação, ela era positiva e acolhedora? Conta para mim. Eu já falei isso aqui, né? Já falou, já. Eu já falei Mas o bastante milho não disso tinha mais, né? aqui. Senta no milho ali no cantinho, não tinha Gente, mais. não tinha o milho, mas você sabe que eu estudei numa escola e tem coisas que gravam, né? Assim, eu lembro da inspetora de alunos, que ainda ela tinha esse nome, né? Que já dava aquela sensação de É, que. policianesca, né? Isso, De isso. hierarquia. Pronto, isso mesmo. Tava tocando o hino nacional e ela tinha um apito, e naquele apito ela tinha uma cordinha amarrada. Olha a loucura. Se alguém tava fora da, né, tinha que estar ali, ó, simetricamente bonitinho, né? Ela dava aquela cordinha nas pernas. Eu tô meio acordada daquela ali. Nossa. Olha que horror. Meu Não, Deus. E tudo né? A certo, né? gente pensando, Acontecia e vida que segue. sim, né? Pensando que eu fiz meu primeiro ano em 81, então assim, né, eu já brinquei, já tenho mais de meio século aqui, e aí eu olho, né? É por isso que eu falo que é tão difícil, e eu entendo para o docente, quebrar alguns paradigmas no sentido de a gente foi criado de um jeito, a gente teve uma escola completamente diferente, o quanto que hoje a gente tem que o tempo inteiro estudar muito, percorrer Sim. caminhos que nós não vivemos, porque isso também é bem difícil, né? Porque quando você vivencia um tipo de educação, é, você tem aquilo enraizado em você, né? E nem eu brinco, eu tive uma mãe muito, mas muito brava, né? Mas ela não era uma mãe. Ela era brava, mas não era rígida. Existia conversa, existia você tem que fazer porque isso é importante. Tinha regra, né? Tínhamos regras, né? Até hoje ainda ela me cobra coisas, olha isso, né? Mas eu falo, a escola, eu já comentei aqui, eu tive momentos da escola que me traumatizaram. E eu acho que por isso mesmo eu sempre falo isso, né? Eu não trocaria minha profissão por nada, né? Esses 30 e poucos anos que eu tenho de docência, não trocaria, porque eu acho que esse trabalho que a gente faz, né, de ir mudando algumas coisas, o diálogo, né? Isso também bem enraizado em Paulo Freire, que todo mundo sabe que eu, né, sou, né, sigo mesmo, né, faz parte da minha trajetória, essa coisa de dialogar, de você acreditar que você está ali para mediar coisas, aí a gente busca na psicologia o Vygotsky, que também eu gosto muito e trago isso na minha carreira. A gente precisa quebrar coisas que vivemos para a gente melhorar, né? Quando a Priscila traz ali que ela é mãe, quantas coisas eu pequei como mãe, porque eu também ainda tinha uma visão de maternidade que mãe não fica brava comigo, dona Neuza, mas que dona Neuza fez comigo, mas o contexto da minha filha era outro. Uhum. Olha a loucura, Sim, olha a com briga que certeza. fica na cabeça da gente, não é? O É tempo inteiro. transgeracional. É transgeracional, né? Exato, Sim. exato. Mas aí você vai melhorando. Você nunca vai ser perfeito ou perfeita, mas você vai tentando melhorar e você não quer para o seu filho, para o seu aluno, até para os seus professores, para os seus funcionários, aquilo que você teve. Não é? Hoje, como Uhum. gestora de escola, é um outro lugar que a gente ocupa, mas a gente não deixa de ser professor, é professor o tempo inteiro, de pessoas, às vezes que, né, às vezes não, adultas que também tiveram essa educação, porque eu tenho professoras ali que são mais velhas do que eu, não é? E o quanto que a gente tem que ir fazendo a formação em serviço para ir melhorando e para entender tudo isso, não é? E para não ser aquela coisa eu brinco, eu gosto muito de fazer o paralelo de quando veio o construtivismo para o Brasil. O quanto que as pessoas misturaram
metodologias, não davam em nada, não entendiam o que estavam fazendo. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo formação para que as pessoas entendam realmente o pilar daquilo, os pilares das coisas que elas estão trabalhando ou tentando desenvolver em sala de aula ou na sua vida, né, em casa, lá na escola, porque eu falo que aquilo que você desenvolve na escola, você desenvolve na sua casa, não é? Você não consegue ser o contrário. Você sabe, Regiane, que eu adoro, você tocou num ponto, né? Acho que nem muito era o nosso início aí, mas eu vou falar. Escola é dentro do meu trabalho, é uma das coisas que eu mais gosto de falar e de fazer, e de palestrar, e de ajudar mães, principalmente adaptações escolares, né? E nesse jogo de empurra aí, escola e pais, e que não é rede de apoio. E eu costumo, pegando o seu gancho, eu costumo brincar nas minhas palestras que a escola é um centro de cérebros imaturos obrigados a conviver diariamente, né? Que é isso, temos um monte de crianças ali de cérebro imaturo, precisando de adultos para serem correguladores, adultos responsivos, né? E não reativos. E aí a gente encontra muitas violências na escola, até hoje, você estava falando, né, dos tempos de antigamente, mas até hoje, é que eu acho que antigamente é óbvio, né? É transgeracional, a violência era vista de outra forma, a escola era um lugar de aprendizado através do medo, e muitas educações hoje em dia, ainda dentro de casa, são com o motivador medo, isso ainda existe, mas hoje a gente já fala disso, né, de uma forma muito mais aberta, muito mais vulnerável. Mas o que também me preocupa, e por isso que eu trabalho tanto com escola, porque as violências elas ficaram mais invisíveis e mais relativizadas. Então, o que antigamente era ajoelhar no milho, era tão escrachado, né? Tão visível, a gente sabia que aquilo era violência. De fato, hoje a gente continua com isso, né? Olhando aquilo, mas me preocupa muito o que não choca. Porque o que não choca, a gente relativiza. Então, hoje a gente tem o emoji do comportamento, o cantinho do pensamento, o nome para cima, o nome para baixo, o perda de privilégios, o perda de recreio. Então, hoje parece que a gente usa a educação positiva, tem as consequências lógicas, as consequências naturais. Então, a gente começa a usar a educação positiva de uma maneira muitas vezes deturpada, tentando dar nomes bonitos para punições disfarçadas, sabe? Então, achei muito legal você falar É um sobre uso isso e pegar estético só, né? É o cantinho da paz, é o cantinho. Então, hoje a gente vê não violências nas escolas tão escrachadas, né? Não ajoelha mais no milho, não é uma coisa que você olha e fala, meu Deus, olha o que aconteceu. E quando acontece, né, principalmente, infelizmente, nas escolas públicas que sai na mídia, a gente se choca tanto. Mas hoje ainda existe muitas violências invisíveis em qualquer tipo de escola, particular, pública, elitizada ou não, e muito também por falta de capacitação desses professores, né? Hoje a gente tem professores que não, eles lidam com criança, mas eles não estudam desenvolvimento infantil. Eles não estudam biologia humana, eles não estudam a ciência, eles não estudam o cérebro da criança, né? O comportamento está totalmente vinculado ao emocional e ao cérebro da criança. Então, falando por esses dois pontos, né, de que a educação positiva a gente tem que tomar muito cuidado para também não deixar essas violências invisíveis e achar nomes bonitinhos, mas que são violências e controle ainda, né? E essa questão da violência ela é muito, muito forte ainda hoje. É que a gente começa a também usar um pouco do novo a nosso favor, porque é muito difícil também sair do desconforto, né? Ir para o desconforto e sair do conforto. Perfeito. Perfeito, já adorei esse começo de análise, Perfeito. porque ajuda a gente a entender diversas coisas que acontecem aqui dentro da educação de uma forma geral. Desculpa se eu Não, atropelei aí. perfeito, Priscila. Não, pode ficar em paz que você tá aqui para isso e já me ajudou a elucidar algumas coisas. Por quê? Porque realmente eu não vim de uma escola como a da Regiane, onde você tinha uma violência muito mais explícita e muitas vezes física. Né? Você ainda tinha essa coisa Sim. de puxa um cabelo aqui, empurra para ali, obriga a sentar de um lado, né? Ainda tinha uma questão, talvez já não fosse mais a palmatória, ou senta o joelho no milho, mas tudo isso faz parte do histórico da educação no Brasil. E tem algumas coisas que no Brasil ainda é complicado. Porque
Um dos pontos que você levantou muito bem, Priscila, que a Regiane também falou, é como falta para a gente essa base de estudo. Então, o que que acontece? A academia produz muito, e produz muito bem, e produz Uhum. maravilhosamente bem a produção de conteúdo, só que como esse conteúdo não consegue chegar bem nas escolas, porque às vezes não é bem traduzido, porque às vezes não tem interesse ou não tem a tradição de se pesquisar ou de ir atrás, quando a gente pega alguma das coisas produzidas, tanto pela academia ou por quem pensa a educação com mais afinco ou com mais tempo, né, para fazer isso, ou com bolsas de estudos e fomentos, por aí vai, Uhum. não chega na gente de uma forma funcional, vem com uma forma estética só. Sentou, você troca o nome, Uhum. mas mantém aquilo. Você incorpora uma parte da teoria, mas uma parte não funciona. Eu preciso do processo inteiro, né? O próprio Paulo Freire, que a Regiane falou logo no começo, tem muita coisa que às vezes a galera pega um pedaço daqui, pega um pedaço dali, e tem alguma funcionalidade, porque, querendo ou não, é algo bacana, algo que integra dentro da escola, mas o processo inteiro eu desconheço às vezes. Então, isso é uma questão problemática. E eu falo mais. Nas escolas em que eu estudei, a gente talvez não tinha o chicotinho de apito, mas você tinha o caderno preto, que é o caderno colocou o nome, era terrível, né? Você tinha Uhum. uma cadeira do lado da professora para sentar. Eu, Uhum. que sempre fui um aluno, né, meio espivetado, vira e mexe estava lá de cara virada para a parede em algum momento, né? Na Então sempre tinha coordenação. coordenação, sempre tinha uma série de coisas. Às vezes tinha um coordenador mais interessante, um professor mais legal, que sentava para conversar. Mas são poucas as coisas que eu me lembro, momentos que eu me lembro, que alguém sentou, olhou para minha cara e falou assim: por que que você está fazendo isso? Para mim refletir É. também por que que eu estava fazendo isso, né? E é justamente isso que eu acho que acontece. E também tem um outro problema, que eu só vou pontuar aqui, que é muitas vezes a gente tem uma glamorização desse passado, falando assim, no meu tempo era assim e funcionava. Gente, não funcionava. Senão você, meu querido professor que está aqui, não ia estar traumatizado com essa memória, ia ter só esquecido e Uhum. passado. Mas não, eu lembro de ficar Uhum. de costa para minha sala, de ser proibido de estar no intervalo. Eu me lembro dessas coisas. E isso não foi uma educação, isso foi uma punição. E essa diferença, ela é importante. Eu quero aproveitar, Priscila, para puxar uma questão para você, que eu acho que ajuda a gente a tentar elucidar um pouco do que está acontecendo no momento. Eu tenho ouvido mais sobre educação positiva como se tivesse um momentinho de popularidade agora em 2024. Eu sei que já tem um tempo que se discute ela Uhum. e por aí vai. E apareceu muito em rede social, apareceu nas trends, apareceu professores falando sobre, por aí vai. Eu queria te perguntar uma questão. Se você sabe por que que você acha que ficou tão famoso nesse Uhum. momento, eu imaginei que talvez tivesse a ver com a pandemia, porque agora a gente está procurando aquilo que vai solucionar os problemas da pandemia, né? Nesse momento, o que que vai solucionar as dificuldades que a gente tem. Mas eu queria saber Uhum. o teu ponto de vista e também se isso ajuda ou atrapalha a compreensão. Porque pelas redes sociais, muito legal que tá se falando sobre. Mas, gente, não dá para você compreender nada por um TikTok de 1 minuto, tá? Absolutamente nada da educação você vai aprender e integrar na sua prática por um vídeo de 1 minuto. Aquilo ali é só um gostinho para que você vá atrás. Então, você acha que isso ajuda, atrapalha? Como que você vê a discussão atual sobre educação positiva? Eu acredito que a pandemia ela trouxe isso e digo muito por experiência própria, porque a minha transição de carreira para a educação positiva foi na pandemia. Eu sou advogada de formação, tinha escritório próprio, com milhares de funcionários e abandonei tudo depois que eu percebi na pandemia, tentando lidar com o meu filho e não reproduzir o ciclo automático da violência da qual nós fomos educados, buscando ali uma luz no fim do túnel, na minha exaustão materna, eu achei a educação positiva, enfim, comecei a estudar, me especializar, fui viver disso e comecei a falar disso nas redes sociais. Então, como eu acho que na pandemia o nosso entretenimento e a nossa forma de diálogo com o outro, que não podia ser físico, era a internet, né? Era o mundo virtual, eu acho que ela cresceu muito, ela teve muita visibilidade na pandemia, como vários outros assuntos. A gente passou a olhar a internet de uma outra forma, né? A gente começou a consumir cursos online, a gente começou a entender e meio que se letrar um pouco mais. Então, eu acho sim que a pandemia foi a virada de chave, né? Vejo também por outras educadoras e educadores que trabalham sobre isso, acho que a pandemia foi uma virada de chave. E aí, como tudo
no nosso país, no nosso mundo, e nós, seres humanos, a gente às vezes a gente quer fazer graça, né? Às vezes a gente quer fazer humor, às vezes a gente quer viralizar, às vezes a gente quer engajamento. Eu, Priscila, sou uma pessoa que eu não jamais demonizo as redes sociais. Acho que é um caminho sem volta, acho que está aí, acho que tem muita informação, acho que é uma ferramenta de busca e de conhecimento e de troca de experiência incrível e de acolhimento também, uma forma de aproximar pessoas que muitas vezes não estariam, querem estar próximas, mas às vezes não conseguem fisicamente estar próximas. Então, eu acho perfeito. Agora, como tudo no mundo, a gente vai ter aquela parcela que vai pegar um conteúdo e vai querer transformar aquilo em humor, e vai querer viralizar, e vai querer engajamento. Então, eu acho sim que a educação positiva teve a virada de chave na pandemia. Acho que aí depois começaram as trends, e aí se começou a fazer as trends sobre educação positiva, e que eu acho, tá? Que ninguém nos escute, mas está todo mundo nos escutando, eu acho que tudo bem se tem uma trend que dá as escolhas limitadas, que eu hoje, como autoridade, com tanto estudo e tanta bagagem, eu posso te dizer que eu não concordo com aquele conteúdo, né? Ainda que é um conteúdo sobre controle, ainda é um conteúdo banalizado, ainda é um conteúdo para viralizar, muitas vezes usa a imagem da criança, mas, de fato, até esse conteúdo traz algo que você falou, opa, peraí, o que é educação positiva? O que é isso que ele está falando? Traz, talvez, uma reflexão na questão da obediência cega para uma escolha. Então, talvez seja uma porta de entrada, né? Eu não concordo com a forma como a coisa vai sendo feita, mas eu acho que de alguma forma faz também as pessoas pensarem e conhecerem. E aí cabe também a cada ser humano que está recebendo aquele conteúdo entender e falar: bom, peraí, deixa eu me aprofundar, isso me interessou, acho que isso cabe na minha Perfeito. vida, deixa eu ver, deixa eu seguir. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado com a rede social, principalmente com as trends, principalmente com a forma como a gente usa a criança, com a forma como a gente comunica, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Mas muitas vezes a gente não tem responsabilidade nem para entender que o instinto não vai fazer você criar uma criança e que você precisa estudar, né? Que dirá curtir e achar graça e comentar uma trend com uma criança fazendo algo, né? Perfeito, perfeito. Não, Perfeito, amei essa perfeito. discussão já, porque concordo muito. Não, gente, de novo, nós fazemos conteúdos para as redes sociais aqui também. A questão é não parar ali, né? Pegou, Isso. gostou, aprofunda, não para ali, porque não tem como. O funcionamento da rede é um sneak peek, é um pedacinho, um tequinho para você ver, mas você não pode parar ali. Tem que aprofundar mais. Até para você, que era aprender a criticar, né? Sim, Até para você sim. entender, você vai se aprofunda, fala, peraí, o que é Perfeito. educação positiva? Não, peraí, deu escolhas limitadas, falou isso, falou aquilo, usou aquela criança. Peraí, deixa eu pesquisar aqui na internet o que essa moça está falando. Até para você entender, falar, nossa, mas o que ela falou? Eu não concordo, ou isso eu concordo. Até para você aprender né, a Perfeito, criticar. É assim que a gente cria esse arcabouço, né? perfeito. Eu queria perguntar para você, Rê, uma questão também, que assim, você está como diretora, né, trabalhando como diretora. Na escola se discute a ideia da educação positiva? Você ouve isso como algo presente dentro da educação numa escola estadual em São Paulo, que é o teu exemplo? Porque eu já ouvi um pouquinho, mas em escola particular que eu trabalhei, e em escola particular que eu trabalho, eu já ouvi o comentário, já teve alguma formação nesse sentido. Mas na escola estadual eu não me recordo de ouvir nos últimos tempos. Você ouviu alguma coisa? Keller, a gente não fala de educação positiva, a gente vai usando coisas, é o que eu estou dizendo, né? Se eu falar para você hoje, ai, Regiane, você entende dos pilares? Eu leio, mas não tenho uma compreensão total. O que eu Uhum. me baseio como gestora e como educadora, e é o que a gente tenta fazer, e sou muito sincera no dizer tenta, né? Lembrando onde a Regiane está situada, né? Numa escola da periferia de São Paulo, onde é uma comunidade super carente, onde a gente tem pais que, além da gente educar os filhos, a gente tem que ajudar os pais, os tios, os avós, porque é Uhum. todo mundo envolvido. Quem trabalha na Imigrantes, periferia né? sabe, exato, sabe como é, não é uma coisa fácil. Então, de falar de discussão e de formação sobre não tivemos.
né? Mas o que eu lembro sempre, e a Priscila trouxe muito bem aqui, é essa questão da gente entender da psicologia infantil, como que meu aluno Boa. aprende, né? Eu não posso, como docente, né? E eu falo, desde que eu fiz o magistério lá atrás, eu já estudei Piaget, eu já estudei, não é? Aham. Freud, você precisa entender de como a criança aprende, quais os estágios de uma criança, e desde que eu me entendo como docente, eu sempre, e já falei isso, fiz a educação física porque, né, Kelly? Quem escuta o podcast sabe disso. Eu não aceitava que as crianças aprendessem sentadas uma olhando para a cabeça da outra. Eu fiz esse curso pensando na Uhum. questão da dinâmica de sala de aula, né? E aí eu olho, assim, essas questões, o quanto que é importante o professor entender como que a criança aprende. Então, aí a gente já destaca, uma criança não aprende na pressão, né? Eu falo que o processo de ensino e aprendizagem, ele já, por si só, ele já traz uma certa pressão. Imagina a gente trabalhar desta forma. Então, aí você já vai buscando, de uma certa forma, né? A educação positiva, no diálogo. Se eu sei como ele aprende, se eu trabalho ali, que ele tem que ter autoestima, ele tem que aprender a ter autonomia, ele tem que aprender a caminhar. Né? A gente fala, os meus são pequenos lá, entram comigo né, na minha escola com 6 aninhos, saem com 10, 11. Como que eu quero que esse aluno saia da minha escola? Não é? A gente também já falou disso aqui num outro programa de transição dos alunos para o 6º ano. Eu quero que esse aluno saia sabendo fazer escolhas e sabendo dialogar. Eu acho que você também colocou muito bem, Keller, quando você fala, ninguém me perguntou, quando eu estava aprontando, o porquê que eu estava fazendo aquilo, Uhum. não é? E eu costumo fazer, eu tive um caso hoje. Ele ficou sentado, mandaram ele para minha sala, ele estava lá no banquinho ali fora, e aí eu fui falar com ele, mas ele estava nervoso, aí eu falei para ele, se acalma. Depois, quando você estiver mais calma, a gente vai conversar, não é? Aí eu tive um momento, eu tenho uma ótima psicóloga na escola hoje, eu não posso reclamar deste lado, sei que tem muitas escolas ainda sem, né? Mas eu tenho a sorte de ter uma pessoa muito boa. Ela chegou e eu pedi para ela conversar com ele, né? E aí ela foi, ele voltou, e aí eu posso ir para a sala? Eu falei, tá tudo bem? Aí ele, mais ou menos. Né? Você vê, tem 8 anos. Aí eu falei para ele assim: você achou ruim eu ter indicado que, né, para você conversar com a, né, não vou falar o nome, né, com a psicóloga, enfim, não usei isso, mas usei o nome da pessoa. Uhum. Aí ele, não, foi muito bom. Eu falei, então tá tudo bem? Tá. Sabe assim, coisas que eu não passei por esse processo, não é? E sou assim, uma Sim. privilegiada de ter esta pessoa na minha escola, porque eu sei que tem várias escolas que não têm. Mas quando ela não está lá, que nem ela vai a cada 15 ou 20 dias, não é? A gente tem situações assim todos os dias. Todos os Verdade. dias, são É, quase 600 alunos, não é? Então, você tem que ter isso, né? Você tem que ter esse diálogo, aí você tem que parar tudo e conversar mesmo, porque eu vou ser sincera, é o que eu estou dizendo, os professores ainda estão em processo de formação como eu, né? Mas a gente ir sim. quebrando esta coisa de vai para a direção. Eu já brinquei, quando eu escuto assim, eu vou te levar para a diretoria, eu brinco e falo, pode mandar, vem, vem, sabe aquela coisa, mas no sentido de vamos conversar um pouquinho. Eles entram na minha sala, às vezes eles saem da sala e vão para a minha sala sem pedir autorização. Uhum. Entende? São pequenas quebras de ciclos violentos, né? E isso porque eles já sabem que ali, né, não é a É um espaço diretora. ok, é um É espaço claro, bom, né? Não é um eu espaço de tenho, ameaça, né? mas eu tenho o meu momento também que eu tenho que ser um pouco mais rígida. Nem tudo é Sim. permitido, não é? Ô, peraí, né? Mas é o que eu digo, eles têm como que eu falo? Esta relação com a direção de poder falar, né? Não é a diretoria, Ah, né? isso é raro, tá? Boas Mas escolas que eu é, Mas é tive, era difícil muito também. fechado, É assim. difícil, porque é o que eu estou dizendo, eu tenho um corpo docente e elas me escutam, que às vezes algumas usam assim, que Uhum. não mas é o lado positivo. sabe o que que você falou que eu gostei, Regiane? Que você falou que né, não é que não, nem tudo pode, né? É a criança entender que de fato nem tudo pode com ninguém, né? Nenhum adulto pode. Nas nossas relações interpessoais a gente não pode tudo. A gente precisa de limites. Os limites regulam as interações sociais, mas todo sentimento é bem-vindo.
todo sentimento pode ser sentido. Então, não é sobre ter ou não ter regras, porque educação positiva, e a gente fala em casa e nas escolas, não é a ausência de regras, muito pelo contrário. O que a gente está falando aqui é sobre saúde emocional, e a educação positiva, ela promove saúde emocional, e ela promove exatamente isso. Não existe sentimento ruim, sentimento bom, existe o sentir. Tudo que eu sinto diz sobre mim. Pode ser um mecanismo de defesa, pode ser algo que está me dando um alerta, mas todo sentimento é bem-vindo. Então, as regras existem, mas sentir. E o que eu vejo como profissional, e pegando a sua fala muito sabiamente, é que aqui é óbvio que o melhor dos mundos, Rê, é que a gente chegue num lugar onde os professores, todos, sejam de escolas públicas e privadas, entendam de neurociência, entendam de sistema nervoso simpático e parasimpático, amígdala ativada, e que isso tudo eu posso explicar para vocês. Mas isso é o melhor dos nossos cenários, mas a gente ainda está longe disso. Então, a gente não está pedindo para esses professores ou essas escolas que elas entendam de amígdala, de córtex pré-frontal. A gente não está chegando lá. O que a gente está pedindo é que as escolas, hoje, em sua maioria, são centradas no adulto e não centradas na criança. Então, se a gente entender que todo comportamento é uma comunicação, a gente já não precisa de mais nenhuma teoria. Porque todo comportamento é uma comunicação. Então, a criança que bate, a criança que ofende, a criança que grita, a criança que é reprimida, a criança que fala palavrão, a criança que empurra a outra, não importa o comportamento. Ali existe um sentimento que está dando força e causa para esse comportamento, que é o que a gente fala da ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg que fica para fora do mar é o que eu estou vendo. Ou seja, birra, choro, frustração, raiva, chute, grita, morder. Isso é o que eu estou visualizando. O comportamento está ali para fora. Está todo mundo vendo. Agora, enquanto eu não ir mais fundo e entender o que está embaixo desse mar, o que está embaixo desse iceberg, necessidades físicas, sono, cansaço, fome, ou necessidades emocionais não atendidas, eu não vou conseguir lidar com este comportamento que está aqui na ponta de forma respeitosa. Porque o meu olhar vai ser sempre num olhar de controle, de castigo, de punição, de usar as ferramentas a meu favor, e eu não vou estar entendendo qual foi a causa disso. Então, se os nossos professores entenderem pelo menos isso, de que todo comportamento é uma comunicação, essa criança ela está te dizendo algo. Como a gente vai agir, aí a gente vai usar várias abordagens, mas espaço para sentir. Quem agride ou quem está sendo agredido, quem fez bullying ou quem está sofrendo bullying, todo mundo está sofrendo de alguma forma. Então, é a gente entender que aquele ser humaninho de 6 anos, muitas vezes na primeira infância, com o cérebro totalmente imaturo, sem córtex pré-frontal, que é a parte que a gente racionaliza, pondera, toma boas decisões, que ainda nem começou a amadurecer ainda, é pura reação. Se a gente entender que ele não vai dar conta de lidar com um mar de emoções sozinhos, a gente já tem meio caminho andado, a gente é o adulto dessa relação. Então, em vez da gente pegar essa criança na sala de aula, né, e tentar colocar ela dentro de uma caixa, que é que muitas vezes as escolas fazem, querer controlar o comportamento, querer não deixar espaço para sentir, a gente não escuta as nossas crianças. As nossas crianças, elas são o fiel testemunha do contexto. A gente não sabe escutar. Por quê? Porque a gente olha para as crianças com o olhar da educação tradicional, mini adultos manipulativos. Eles são, e olha quão frágil nós somos, né? De olhar para uma criança com esse olhar. Então, quando a gente entender que a gente é o cérebro maduro, que não é pessoal, que eles não querem nos manipular, que de fato eles não têm o cérebro e o sistema nervoso ainda preparado para lidar com aquilo, e a gente permitir o sentir, a gente vai começar a visualizar uma diferença no comportamento, porque quanto mais a gente permite que a criança sinta, fale e que a gente vá junto, pensando em soluções, mediando, entendendo e escutando, mais os comportamentos desafiadores vão ficando menos frequentes, menos intensos, porque aquela criança vai se sentir pertencente, ela vai se sentir entendida, ela vai saber que o socorro vem quando ela precisa.
Sim. E a gente tranquiliza o professor também nessa relação. Porque muitas vezes Com eu acho que quando o certeza. professor vai com essa ideia de que não é esse mini adulto manipulativo que tá aqui, tá me testando. Gente, calma, é uma criança, entendeu? Calma. Ela tá testando o limite, ela tá testando ela mesma, ela tá Exato. percebendo para onde que o corpo dela vai, o que que ela consegue fazer, até onde tem espaço. Não, não tá antagonizando você, você é um adulto, né? Há uma diferença, Mas eu não tá entendo, antagonizando sua mas eu figura, entendo, né? mas eu entendo que é difícil também para eles, sabe, Keller? Porque é da onde a gente veio, né? É a nossa história antes de ser Sim, professores, são sim. seres humanos, então não, não nos ensinaram a colocar emoções em palavras, por exemplo. Somos todos seres humanos analfabetos emocionalmente. E aí agora a gente está num lugar onde a gente está aprendendo e ofertando ao mesmo tempo saúde emocional. Então, eu também entendo É e um tenho muita trabalho, né? compaixão com esses professores que estão ali. Não é Às vezes fácil. não é fácil, porque diz muito sobre a nossa história. As nossas reações dizem sobre a nossa história, o que a gente não teve. A gente tinha que performar, a gente só era visto e validado quando a gente era bonzinho, bem educado e fazia o que papai e mamãe queriam. Protestar com limite, jamais. A gente tinha que aceitar, de preferência sorrindo. Então, olha quão É. invisível a gente foi. Então, eu tenho muita compaixão com mães e professores e escolas que ainda ficam com esse discurso de apanhei, mas sobrevivi, sabe? Porque É. eu entendo de onde isso vem, né? A gente, Regiane, que trabalha com, a gente entende de onde isso vem, né? A Sim. gente não teve gestão emocional. E não estamos ignorando Yeah. também o fato do contexto brasileiro que a gente tem, sei lá, tivemos 400 anos de uma Sim. sociedade de castas, de um processo de escravidão, um processo de ter seres humanos que são vistos como objetos. É recente ainda essa Patriarcal discussão também, toda. Patriarcal pra caramba. Então tem muito muito isso. Às vezes a gente percebe patriarcal. nas crianças também, que eu já percebi muito isso em escola. Às vezes a minha colega, a professora, falava uma coisa, os alunos não entendiam muito, não ligavam. Aí eu falava, parece que faziam por quê? Patriarcado que está sendo representado, que era visto um poder extra, que, né, que eu nem quero, que eu nem tenho, que era Uhum. visto na figura por ser um cara, entre outras questões. Então, assim, professor, a gente, que tá ouvindo a gente, de maneira nenhuma a gente está ignorando esses fatos todos, mas é lembrar que buscar a educação positiva, você vai se munir de outras possibilidades, né, de diálogo, de construção. Faz sentido, Rei, para você, o que a gente está Muito, e falando? aí me veio à cabeça o que a gente escuta e que eu puxo a orelha muitas vezes, né? E quem me conhece sabe que eu falo muito disso. Ah, agora você não é mais criança. Agora, não, agora, gente, né? Eu brinco, na literatura é até os 12, e depois você continua, eu sou. A gente nunca deixa de ser, né? Você não vai ter toda a É, autonomia que você precisa na vida, você não vai ter toda a autoestima que você. Não é assim, é tudo é aos pouquinhos, não é? Então, como é que de repente você não é mais criança? Agora você já está no sexto, ó, agora você já está no ensino médio. Chega, hein, meu? Meu, sabe, assim, são coisas que hoje nessa educação, né, eu penso, século XXI, a gente tem que abrir a cabeça sim e mudar, porque senão a gente vai ter o tempo inteiro problemas de indisciplina, alunos desafiadores, porque a gente não compreende quem a gente tem ali. Aquele ser quer ser compreendido, ele quer pertencer àquela escola, àquela família, porque muitas vezes nem a família enxerga, não é? Eu tenho muitos que eu não conheço os pais, né? a Mãe, criança é avó, fruto do meio, né? A criança é fruto do exato, meio. exato, O que eu recebo em casa vai ser a minha linguagem relacional que eu vou levar para o mundo. Então, a isso. forma como eu sou tratado dentro do meu lar é o que eu vou entender e é o que eu vou levar para a minha sociedade. Até porque a nossa casa é o primeiro modelo de sociedade e comunidade que a gente conhece. Então, se na minha casa amor é igual a violência, para a escola, que às vezes é o próximo passo, né, que abre um pouco mais a nossa sociedade, que a gente sai de casa e vai primeiro para a escola. Se dentro de casa amor é violência, é isso que eu vou levar para a escola, é isso que eu vou levar para os meus relacionamentos futuros, é isso que eu vou entender como amor, porque quem me amava me agredia, então isso é amor. Até porque eu não podia perder o amor dos meus pais, porque é eles que supriam as minhas necessidades físicas e emocionais. Eu dependia deles para minha sobrevivência. Então, olha o quão o buraco é mais embaixo, o quão profundo cada vez que a gente vai conversando aqui, olha quantas São camadas a muitas gente ainda, camadas. como ser humano, né? A gente ainda tem que desconstruir. Eu Muitas. acho que esses debates são perfeitos, são ótimos.
Eu quero puxar mais uma pergunta para você, Priscila, que assim, eu acho Vamos. que nós já falamos sobre isso aqui, mas é importante deixar bem claro. Acho que para quem está ouvindo a gente é muito importante. Porque assim, nós vamos nos relacionar, nós somos professores, né? A gente trabalha com escola, com educação de formas em geral, a gente está sempre se relacionando com outros professores e também com os pais, os que estão ali presentes, por aí pai, mãe, ou quem cuida, né? Às vezes um vô, uma avó, quem cuida ali das crianças que estão presentes. E muitas vezes, por serem pessoas, tanto os pais quanto os professores, que não estudaram, que não buscaram ou não tiveram oportunidade de conhecer mais sobre a educação positiva, sobre outros avanços na discussão da educação de agora, porque a gente sabe que a universidade você já sai defasado, né? Assim que você se formou, Uhum. você já sai com alguns conhecimentos já defasados, porque tem coisa nova surgindo e sendo discutida em diversos locais. Então, a formação ela é contínua, você precisa continuar se formando. O diploma, meu querido professor, ele é o começo da sua formação. Ele não é o processo final, você vai se formar o resto da vida. Então, a galera às vezes não está acostumada, por causa dessa referência, né, a esses modelos como o da educação positiva. Fica muito daquela ideia punitiva, aquela ideia tradicional. E tem muita gente que faz essa alusão de que é uma permissividade, e obviamente que não é. Só que eu gostaria muito de pedir para você para ajudar a pontuar para mim como que é o que que é uma disciplina, o que que é uma educação, o que que é o processo de, de centramento mesmo quando a gente fala de educação positiva. Eu não sei se estou conseguindo esclarecer, mas qual que é aquilo que dá essa aparente ordem que muitas vezes a pessoa busca, isso não necessariamente é educação, sabe? Acho que é isso que é importante lembrar. Não é porque tá todo mundo quieto que aquela sala tá prestando atenção. Não é porque tá todo mundo com Uhum. medo que aquela sala tá aprendendo. Não é Uhum. porque o silêncio tá presente que o desenvolvimento tá junto. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Então, quando eu falo sobre disciplina, quando eu falo sobre centramento, quando eu falo sobre atenção dentro da educação positiva, eu não necessariamente estou falando sobre aquilo que é associado a essas características dentro do modelo tradicional. Então, dentro da educação positiva, eu não vou punir, a ideia não é essa. O que que eu vou fazer? Essa é a minha pergunta. Vamos lá. A gente tem bilhões de questões aí, essa pergunta ótima. A gente tem milhões de questões aí dentro, né? Primeiro, a gente precisa entender que um dos mitos principais que a gente encontra na educação positiva é que a educação positiva ela é uma educação permissiva, né? Até porque a gente vem de uma cultura transgeracional do radicalismo do 880. Então, se eu não sou autoritário, eu sou permissivo. Não existe aí um caminho do meio, né? E o autoritarismo e a permissividade, elas são dois lados da mesma moeda. E por quê? Primeiro, a educação positiva de permissiva não tem nada. E são dois lados da mesma moeda. E por que são dois lados da mesma moeda? Porque eu sendo autoritário, a gente está de um lado oposto, eu sendo permissivo, nos dois lados eu sou negligente. E por que eu sou negligente? Porque no autoritário, né, o adulto manda e a criança obedece, a grosso modo falando, né? Na permissividade, a criança manda e o adulto obedece. Uma criança que não tem maturidade cerebral, que não tem faixa etária, que não tem experiência de vida, que não tem cérebro formado ainda para decidir sobre questões da vida. Então, ou seja, quando a gente fala de autoridade e permissividade, a gente está falando de duas coisas. Uma, de hierarquia de poder e dominância de poder. E é por isso que a educação positiva ela não tem nada de permissiva, porque quando a gente fala de permissividade, a gente também está falando de dominância de poder. E é por isso que são dois lados da mesma moeda. A gente está falando de autoritarismo e a gente está falando de permissividade, dominância de poder, porque tanto em um quanto em outro tem sempre alguém mandando e alguém obedecendo. Seja o adulto mandando na criança ou seja a criança mandando no adulto. Então, o primeiro mito que cai por terra é que a educação positiva não tem regras, não tem limites e que é uma educação permissiva. Em nada tem de permissividade. A diferença é que existem regras, existem limites, vão existir disciplinas. A diferença é que a gente não faz isso machucando o outro. A gente não faz isso invalidando a criança. A gente não faz isso num lugar de hierarquia de poder. A gente não faz isso olhando
de cima para baixo. Ou seja, a gente dá para essa criança um igual valor e dignidade, com poder de diálogo, com escuta, com um tom de voz, com pertencimento. Então, a gente retira do nosso educar a chantagem, a punição, a recompensa. E a gente olha para essa criança como um ser humano igual valor ao adulto, só com cérebro imaturo. Mas ela tem o mesmo valor e a mesma dignidade. Então, para eu educar essa criança, eu não preciso bater, eu não preciso usar da violência. Então, a diferença está na forma como eu vou agir com essa criança, não invalidando ela, né? A gente pode buscar soluções, a gente pode mediar conflitos, a gente pode trazer para ela um vocabulário de sentimentos, a gente pode fazer combinados, a gente pode fazer negociações. Olha quantos direitos a gente está dando para uma criança dentro de uma relação, né? E as pessoas sempre falam assim, mas como que eu aplico a educação positiva? E eu sempre falo, a educação positiva não é pomada. A gente não aplica a educação positiva. A educação positiva se vive. Então, a gente vive a educação positiva porque a gente está em busca de relacionamento. E construir relacionamento leva tempo. Não é algo que, mas quando eu boto o meu filho de castigo, ele me obedece. Ele para de fazer aquilo que não podia ser feito. Claro que ele para, óbvio que ele vai parar, mas ele para por medo. E não porque ele entendeu o que ele poderia ter feito diferente, o que deixou ele frustrado, não porque ele teve espaço para dialogar, não porque você ensinou para ele o que talvez, qual seria a outra opção que ele poderia ter feito. Então, é a gente trazer para as nossas crianças bagagem, repertório, saúde emocional, sabe? Gestão de sentimentos poxa, eu tô sentindo isso é válido, tá? Esse é o meu sentimento. Ou errei. Quando adulto, né? Vamos supor que essa criança se tornou um adulto. Quando a gente promove uma educação positiva para ela vai ser um adulto com saúde emocional. Então, eu tô sentindo isso, tá bom, então eu vou validar isso. Ou eu errei, tá? O que eu posso fazer diferente? Qual é a compaixão que eu tenho? O que isso me gatilhou? Qual o sinal que o meu corpo deu? Porque a gente quer que as nossas crianças, elas colaborem, porque elas entenderam o poder da colaboração e a responsabilidade, à luz da educação positiva, a criança não adquire com obediência, mas com confiança. Quanto mais confiança essa criança tem nesse ambiente, no seu sentir, quanto mais ela se sente vista, validada e pertencida, mais responsabilidade ela vai ter. E não por medo, porque a gente sempre diz que a criança, quando ela obedece por medo, ela obedece porque tem sempre um fiscal olhando, né? Pronto para punir, para aplicar as consequências. Então, bom, eu vou fazer porque a tia da escola, senão ela vai fazer isso comigo, eu vou fazer isso porque senão a minha mãe vai brigar comigo, vai me botar de castigo, vai me bater, vai me retirar privilégios. Mas e quando esse fiscal não tiver? E quando eu for um adulto, será que eu vou saber o que fazer? Será que eu vou entender que emoção que está vindo dentro de mim? Será que eu vou saber Não como só reparar o performance, meu né? erro? Será que eu vou saber ter uma comunicação assertiva? Será que eu vou saber pedir desculpa de forma genuína e não obrigatória? Então, olha quanta coisa a educação positiva ela traz para gente do que a gente ficar só nesse raso de é sem limite, é permissivo. E para complementar, eu não sei se eu te respondi, é muito importante que a gente diga para quem está assistindo a gente que a educação positiva ela não é para as crianças, ela é para os adultos. A gente mede, a gente sempre fala e brinca, o termômetro da educação positiva, ele não é medido pelo comportamento da criança, mas ele é medido pelo comportamento do adulto. Então, somos nós que precisamos da educação positiva para que a gente ofereça para o mundo seres humanos transformados. A gente está numa transição de redução de danos. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Acho que é muito Não sei se eu te muito boa essa respondi. fala. Eu Tá respondido, tentei sim. responder tudo aí para Não, tá você. super respondido, tá super respondido. Porque o que acontece é que muitas vezes, se você fica nessa ideia do punitivo e tal, a criança ela sobrevive.
ao ambiente escolar, sabe, no fim das contas. Ela não se desenvolveu necessariamente naquele local. Você sobreviveu. Sobreviveu aos dramas, aos traumas, às situações todas, mas muitas vezes não tem essa reflexão profunda sobre si mesmo. E eu E amei a convenhamos que fala, ninguém veio ao mundo para sobreviver, né? Quando as pessoas por falam para favor, mim, né? eu sobrevivi. Olha, eu sou ótimo, super bom adulto, eu sou super bem-sucedido, apanhei, mas sobrevivi. Eu sempre falo, mas meu querido, Não você veio ao precisava mundo apanhar, para né? sobreviver ou pra viver? Que eu Exato. vim para viver, eu não vim para sobreviver, né? Sim. Apesar de. E aí tá aí, né? Depois você tem que É, resolver um monte de coisa na terapia, gente. A gente tem que resolver Sim. não mesmo, tem viu? De jeito. qualquer jeito. E o quanto a Mas eu gente vai gostei muito da se. ideia do adulto. Isso foi muito legal. É, Pode falar, Rê. Uhum. e o quanto a gente vai né, se descobrindo nessa relação Perfeito. com o filho, nessa relação, por isso, né, que somos nós mesmos que precisamos, né, dessa educação, porque a gente vai se descobrindo mãe, vai se descobrindo professor, vai se descobrindo gestor, porque todo dia você, né, vai lidar o tempo inteiro com pessoas e você tem que saber também trabalhar, né, quando você é um gestor, essa questão de que você é capaz, você consegue, professor. A gente falando de tecnologia, Keller, me veio muito à cabeça. O quanto que a gente tem tantos professores com medo de usar, mas por quê? Porque em algum momento lá no, né, no processo de ensino e aprendizagem dele na escola, alguém disse para ele: você não consegue. E ele ainda é um adulto que precisa ouvir: você consegue, vai dar certo. Então, é o tempo inteiro Tenta, né? Não tem problema nós tentar. isso, nós, né, nesta relação, nos descobrindo também como pessoas tão mais positivas, não é? Porque nós Uhum. precisamos ser para poder lidar com tudo isso, com as crianças, com os pais. Gente, não é fácil, hein? Olha, o professor É, deve. é. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E visitando as nossas crenças, os nossos traumas, que a gente só Isso, consegue isso. viver e melhorar os nossos relacionamentos se a gente olhar para trás. Dói, é dolorido, não é um lugar Isso. confortável, é, mexe com a gente, mas se a gente não entender da nossa história, né, Perfeito. como chegamos aqui, os nossos traumas, as nossas crenças, o que fizeram com a gente, e não no lugar de apontar o dedo, porque era o que tinha naquela época. Só que hoje a gente já tem mais estudos, hoje a gente Isso. pode ir mais além. Então, quais foram os meus traumas? Qual é a minha dificuldade? Por que eu tinha dificuldade de dizer não? Por que eu preciso performar? Ou se a gente não entender da onde vem esse autoconhecimento, a gente não consegue educar outro, a gente não consegue se relacionar com o Perfeito. outro de uma forma responsável. Perfeito, Perfeito. perfeito. Fique conosco que nós já voltamos pro papo. Você tá antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Eu gostei muito dessa visão que a gente apresentou, que eu acho que está bem apresentada a educação positiva para a galera. Se você nunca ouviu falar, ou se você só ouviu falar pelo TikTok, por aquela trend do isso ou aquilo e tal, já dá para ver que é bem mais profundo e que tem uma proposta Uhum. maior e que não necessariamente é para as crianças, né, para os estudantes, mas é algo que vai partir e que vai ter uma mudança na vida do educador. E, gente, você pode olhar e falar assim, nossa, mas como assim não é para criança? Eu dou aula de história e de filosofia. Quem tem que saber história e filosofia sou eu, quem tem que saber aplicar sou eu, para poder passar isso para a criança, filtrado, dentro das técnicas, dentro das propostas, estudando sistemas. Então tem que vir primeiro para quem é o adulto da situação, né? Quem tem que se desenvolver é o professor. E digo mais, na condição de alguém que trabalha com projeto de vida desde que começou essa discussão, são assuntos e são temas que vira e mexe a gente tem que olhar. E quando eu comecei a dar aula de projeto de vida, eu falei, opa, para dar aula deste tema, eu preciso rever coisas em mim
Eu preciso rever habilidades, possibilidades, crenças, dificuldades em mim, para não ser hipócrita ali no meio também, né? Vamos falar sobre coisas que eu estou desenvolvendo. Então, fui procurar formas de desenvolver e de trabalhar. Acho que essa é uma postura comum. Ah, mas para estudar, gente, de novo, formação. Nós, professores, não vamos escapar disso. Um professor que não está sempre se formando é um professor que está ficando para trás de um jeito que não é legal. Né? E, eu não tenho dinheiro, tudo bem. Olha o Arco 43 aqui, dando um monte de assunto de formação para você, uma introdução muito boa, cabe a você ir atrás e aprofundar. Acho que isso é um ponto. Vai lá, manda e-mail, manda mensagem para Priscila, vê onde que pode começar, o que que pode fazer, avisa a galera, tem forma aqui. Mas eu quero puxar um ponto que você já citou, Priscila, e que nós precisávamos sublinhar na minha opinião e na minha concepção, que é os resultados para longo prazo. Porque quando a gente fala sobre educação positiva, nós estamos falando sobre um desenvolvimento integral, emocional, um desenvolvimento das soft skills das crianças também, e criando dentro da escola um espaço onde a emoção seja benquista e não seja uma coisa negada, né? Não seja uma coisa distante. Você me lembrou muito uma situação que eu vi acontecer na minha frente, eu achei fantástico quando eu vi, que é um professor amigo meu chamado Rui, um abraço para o Rui, que pode estar ouvindo a gente aqui, e ele é professor numa escola em que o filho dele também está dando aula, ele não dá aula para o filho, mas o filho dele está tendo aula nessa escola, né? E um dia o filho dele ficou bravo, estava irritadíssimo com alguma coisa, ele é uma criancinha, né? Estava nos anos iniciais, irritadíssimo, assim, muito bravo, o Rui viu ele, e aí o menino estava bravo, né? Querendo conversar com o pai, e aí ele foi até o Rui, aí o Rui abaixou, olhou para ele e falou assim: tudo bem, filho, o que aconteceu? E ele não sabia expressar, né? Ele estava irritado, visivelmente, assim, não sabia expressar. Aí o Rui olhou para ele e falou assim: o que você tá sentindo? Aonde você tá sentindo? Aonde que tá? Aí ele coloca a mão aqui na barriga, assim, fechava a mão, falando, né? Aí ele falou assim: tudo bem, pode sentir, não tem problema, sente. Aí ele ficou ali, sentindo, ele falou assim: você vai querer sentir o dia inteiro, vai sentir muito isso, ou tem mais coisa para fazer, para onde você vai? Aí ele olhou e falou assim: eu quero brincar. Falou assim: dá para brincar sentindo isso? Aí o menininho fez assim: não sei, não dá. Aí ele falou assim: então respira mais um pouco. Aí ele respirou mais um pouquinho. Aí falou assim: sentiu? Sentiu. Falou assim: o que que você vai fazer? Eu falei: eu quero brincar. Dá para brincar sentindo isso? Ele falou assim: não dá. Aí ele falou: então respira. Bebeu uma água. Aí depois ele foi lá, sentou e foi brincar. E depois eu vi o Rui chegando para ele falando assim: olha, o pai tá sempre aqui, sempre que você precisar, mas o pai também tá trabalhando. Então, sabe, é uma coisa de instruir 1 milhão de informações para a criança em 3 segundos ali. Ele abaixou, ele falou para a criança: ó, você pode sentir raiva, não é legal sentir raiva e brincar, porque ele achou que ia descontar alguma coisa no amigo. Falou: você pode tomar um tempo para respirar, não necessariamente você precisa do pai para respirar, você pode só tomar uma água e encostar aqui. Ele falou várias coisas que eu fiquei olhando assim, falei: pô, Rui, da hora, hein, cara? Ele falou assim: ser pai é uma aventura que eu me enfiei aqui. E ele conversando. Ele não é formado em educação positiva, eu acredito que não, alguma coisa ele deve ter, porque a esposa dele também trabalha com educação e saúde. Então, algum ponto, assim, eles devem ter cruzado sobre esse assunto. Mas me pareceu uma postura tão diferente pra raiva, sabe? Tão diferente do tipo assim: engole o choro e vai brincar. Não enche o saco, aqui não é lugar Ai, pra que isso, né? bobagem! Ai, que bobagem! É. Pra quê? Ai, para, filho, de novo, sabe essas coisas? Não foi assim. Então, o que eu queria que a gente sublinhasse um pouco é que o Rui estava construindo uma criança, instruindo uma criança para muito mais do que aquela raiva naquele momento, sabe? Eu tive essa impressão quando eu olhei. Então, quando a gente fala de educação positiva, eu estou falando sobre ganhos e benefícios cognitivos, emocionais a longo prazo. Como assim? Que longo prazo é esse? Para onde que eu estou projetando? Porque a disciplina que a gente busca na escola, ela é imediatista. Eu quero resolver o problema que está na minha vista. Tem barulho, eu quero silêncio, sabe? Teve briga, eu quero que para. Só que educação, ela não é para agora, né? Ela é um processo de vida. Então, a gente está com a postura correta, sendo imediatista? Essa é a pergunta que eu estou levantando para os nossos ouvintes. E qual que é o benefício a longo prazo? Por favor, Priscila, me ajuda a entender. O imediatismo, a gente não vai encontrar, né? É uma educação, é o que eu falei para vocês, é relacionamento. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de construção. Não existe um relacionamento, né, construído de uma hora para outra. E esse caso que você falou
do seu amigo Rui, eu achei perfeito, porque é importante que os nossos ouvintes também entendam, e quem está vendo a gente, que não é sobre assim, a Pri, a Regiane e o Keller falaram que quando a criança fizer isso, aí eu faço isso, isso e isso. Não, não, não é um conjunto de regras, não é para o pai, para a mãe, para o professor falar a forma que eu falo, que eu ensinei, o que você ensinou, mas é para que ele entenda a linguagem no geral. Então, o que o Rui fez foi perfeito, da maneira dele, do jeito que ele se comunica com o filho dele, do jeito que ele constrói essa relação. Ele disse para o filho dele e ensinou ensinamentos assim perfeitos e que são imediatos, porque para essa criança ele vai se tornar um adulto com saúde emocional. Então, isso é a longo prazo, né? Porque a gente está lidando aí com o fato cronológico mesmo, mas é imediato. O que foi imediato? Eu posso sentir tudo. Quando eu tô bravo, eu tenho com quem contar, principalmente com os meus pais. Eu tenho confiança no meu sentir, e aí automaticamente essa criança já sobe um degrau da resiliência. Eu posso sentir, nenhum sentimento é negativo. Eu aprendi a respirar, eu aprendi a entender o que o meu corpo sente quando eu estou com raiva ou frustrado, porque você vê, o Rui perguntou para ele aonde que ele está sentindo e o corpo fala. Então, esse relacionamento, o resultado, né? A gente sempre busca, somos seres humanos que a gente quer tudo rápido, tudo imediato, tudo resultado. Então, quando a gente fala de resultado, certamente será uma criança que se tornará um adulto com saúde emocional. Mas a gente já consegue ver na prática imediata tudo que o Rui ensinou para essa criança. Não ensinou para essa criança de que quando eu estou mal, quando eu mais preciso dos meus pais, quando eu mais preciso do cérebro maduro para me regular, eu não tenho quem contar, nem com os meus próprios pais. Não, pelo contrário. Ele trouxe segurança, segurança no sentir, validou os sentimentos, independente do comportamento. O comportamento a gente vai resolver, mas enquanto a gente não der espaço para essa criança, a gente não vai estar conseguindo ser respeitoso nem com ela, nem com a gente, nem com essa relação. E aí você me perguntou, mas você falou, né? Ah, mas é muita coisa em tão pouco tempo. Você vê, ele não é autoridade no assunto e ele, muito provavelmente, ele ajudou o filho dele como se a autoridade fosse. Ele só não falou da forma como eu falo, ou da forma como outra pessoa, né, autoridade, estudioso ou um pesquisador falaria. E quando a gente não souber o que fazer, apela para o amor. O amor nunca vai ser demais. A gente nunca, nunca vai estar mimando os nossos filhos quando a gente acolhe um sentimento. Este é outro mito, tal qual a gente falou da permissividade, esse é outro mito. A gente teve tanta escassez de amor, tanta escassez emocional, que a gente acha que qualquer pouco que a gente dá é suficiente. E não é. Então não tenham medo de meu filho tá triste, meu filho tá bravo, meu filho tá frustrado, meu filho jogou um negócio. Não tenham medo. Não sei o que fazer, apela para o amor. Apela para o espaço, apela para a segurança, apela por deixar sentir. Os sentimentos são transitórios, é como uma onda. Vem, atinge o seu pico e vai embora. E aí, quando for embora, calmos, regulados, a gente conversa sobre o comportamento. Mas não sei o que fazer, apela para o amor, porque isso nunca, nunca vai estragar nenhuma criança e nenhum ser humano. Isso foram coisas que colocaram na nossa cabeça, mas neurologicamente, cientificamente, não tem vazamento algum. Que Show de bola. delícia. Regiane? Tô arrepiada. Eu amo falar sobre isso, gente. Se deixar, eu fico Muito aqui, bom. ó. Tô toda arrepiada, porque aí, né, Priscila, a gente vê o quanto que a gente é muito, mas muito inacabado. Muito. E A o gente é muito. quanto, né? Quantas situações a gente viveu, né, das pessoas olharem pra gente e a gente reproduziu. Isso não é nada. Vai passar. E o quanto a gente já foi julgado também Exato. por quantas e quantas vezes, Jane, desde que eu comecei esse meu processo,
Eu já acolhi uma birra do meu filho em público, um sentimento do meu filho, ou dando um chilique na loja de brinquedo porque queria o brinquedo e eu disse não. E eu ali com ele acolhendo o sentimento, eu vou lidar com o comportamento. Calma, eu vou lidar. Mas primeiro eu tô ali, no sentimento, eu tô focada no meu filho e quantos olhares de julgamento eu já recebi. E hoje, depois de muitos processos, não só com a educação positiva, mas internos e de autoconhecimento, a gente entende que esse olhar e esse julgamento diz muito mais sobre essas pessoas. E não sobre nós, e não sobre o que elas estão vendo, é muito mais sobre si, sobre essa escassez emocional. Muitas vezes eu recebo nas minhas mentorias, né, individuais, famílias, mães falando: nossa, mas eu tô com a minha criança o tempo todo, eu falo, eu acolho, eu fiz isso que você falou, mas não adiantou, tá piorando. E aí eu faço um gráficozinho, que é isso que eu falei para vocês, mas eu faço em forma de gráfico, que é a escassez. A gente vem de um lugar de tanta miséria emocional, de Perfeito. tanta escassez emocional, que quando a gente sobe 2 degraus assim, ó, e acolhe um dia o nosso filho e faz o que a Pri falou, a gente acha que a gente está dando muito, mas a gente não tá. Quem vai dizer o que a gente está dando são os nossos filhos, e se eles estão pedindo mais, é mais que a gente tem que dar. Perfeito, perfeito. Não, é isso, né, velho? Ficamos com a reflexão, né? Porque é real Ficamos mesmo. mudos. Não, perfeito, porque não tem o que sublinhar, assim. Acho que é um ponto e uma postura que ela caminha e nos ajuda a caminhar para essa educação que a gente precisa, que é para os cidadãos, para as pessoas, né? Para os humanos, habitantes de amanhã. Que esse é o mundo que a Sim, gente precisa, né? Esse é um mundo onde a gente consegue lidar com essas emoções, onde a gente consegue lidar com o outro, onde a construção seja a referência e não esse universo reativo que a gente tem hoje, onde tudo é uma resposta, tudo é uma vingança, tudo é um sentimento. E eu vou pontuar mais uma coisa, aonde a lógica de resposta e de ser afetado e de devolver uma resposta de uma maneira muitas vezes violenta, verbalmente, das redes sociais, está saindo do celular, saindo do mundo online, né, e inundando a realidade das relações. Então, é uma postura que ela é combativa a esse status de mundo de conflito que a gente tem. Então, para mim, é uma postura que a gente precisa, né? Essa é a ideia. com certeza. E a gente, é, falando das crianças, né, a gente poda muito a infância, né? A infância, nós somos espécies mamíferas, né? E a infância dos mamíferos, da nossa espécie de seres humanos, é que tem a infância mais longa de todos os Sim. mamíferos, de todos os animais mamíferos, somos os que têm a infância mais longa. Isso nos diz alguma coisa, né? Que é o lugar de errar, é acerto e erro, e a gente castra a infância, a gente não deixa as nossas crianças errarem. A gente poda, e aí a gente vai podando, sem falar, a gente está podando as conexões neurais, eu não chego nem aí, tá? Mas a gente vai podando as crianças, e aí quando essas crianças se tornam adultos, a gente quer adultos que lutem pelos seus objetivos, que falem o que querem, que protestem, que bote para fora os seus sentimentos. Mas peraí, eu plantei isso? Eu não posso plantar banana e colher maçã. Assim, o que eu plantei, né? Porque quando as nossas crianças, né, são adultos, ou quando a gente pensa nas nossas crianças virando adultos, tenho certeza, vocês, eu, todos os pais e todos os profissionais querem adultos fortes e que saibam falar e que saibam dialogar e comunicação assertiva, mas na infância a criança não podia nem protestar, ela não tinha nem voz, ela não podia nem dizer o que ela estava sentindo, ela sofria calada. Então é muito da gente pensar nesse em que lugar que essa criança está, o que eu quero construir, porque o que eu quero, o que a gente constrói na infância não fica na infância, né? Então a gente também vê muitos pais que me procuram de adolescentes falando: meu filho não me escuta, meu filho. Peraí, calma. Volta. Vamos lá. Desde quando ele nasceu. Vamos lá na primeira infância. Vamos ver. Vamos olhar lá o que você plantou ali. O que foi plantado para ver o que você está colhendo agora. Então, é muito importante a gente pensar o que a gente está colhendo e semeando nessa plantinha dia após dia,
na infância das crianças. Perfeito, perfeito. Regiane, o que você achou desse papo? Gente, eu falo assim, eu quero chegar um dia e ser assim, sabe? É o Quebrar objetivo. tudo. Porque você vai fazendo links, não é? Link como mãe, link. Não tem como. Link de como você lida com algumas situações. E é isso mesmo. Acho que uma coisa também que eu falo sempre é o errar e o acertar, mas não continuar errando, né? E mudando o caminho para melhor, Aprendendo. tanto profissionalmente como, né? Eu falo que mãe a gente é a vida inteira. A minha vai fazer 24 anos, não é? Tem coisas que ela olha para mim e fala, nossa, mas você falou tal coisa para mim, eu nunca esqueci. Aí eu fico olhando e falo, gente, eu melhorei como ser humano, porque eu já não diria isso hoje. Mas não adianta, é exatamente isso, vai errando e acertando, e você tentando, né? A gente nunca vai ser totalmente perfeito, isso também, né? Quem Não, está nos escutando, longe disso, mas o longe legal, disso. exato, eu acho que o legal é essa reflexão que o assunto nos faz, nos leva a fazer, né? Tão profunda de quem nós somos em tudo isso, na sua casa, na sociedade, lá no seu trabalho. Quem é você? Rê, eu erro muito, tá? Eu sempre gosto de dizer isso. A gente está aqui falando de conteúdo, de vida, de troca de... Eu erro muito, eu erro muito. Às vezes eu me descontrolo, às vezes eu grito, às vezes eu saio do prumo. Não é sobre perfeição, a perfeição não existe, ela engessa, ela é ilusória, não é sobre isso. Mas a diferença é que hoje eu consigo entender e errar menos. E quando eu erro, porque somos todos humanos, e quando a gente erra, a gente também ensina para os nossos filhos que a gente é humano, eu sei da onde veio, eu sei o porquê e eu sei o que fazer de diferente. Então não é sobre não errar, pelo contrário, tem dias que eu acordo naqueles dias que eu falo, meu Deus, hoje não vai dar bom de jeito nenhum. Mas eu entendo da onde isso vem, eu entendo o que o meu corpo vai me dizendo, eu entendo os meus gatilhos. E quando eu erro, quando eu grito, quando eu me descontrolo, eu sei o que falar para o meu filho. Eu não fico numa posição de, mas ele também me estressou, mas ele. Não, Entendi. isso é sobre mim, é minha responsabilidade. Sou Então eu eu. sei o que fazer diferente. Muito bom. Perfeito, perfeito. E estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa, tá dando o nosso tempo e tem muito mais sobre esse assunto, pensar análise de caso, pensar dicas, boas práticas, tem muitos assuntos ainda que eu gostaria de aprofundar, pena que a gente não vai conseguir fazer isso hoje, então Priscila, já aguarde um convite para a gente ter mais discussões sobre esse tema no futuro, porque eu acho que ele é importante e nós precisamos retomá-lo de várias formas. E deixa eu te avisar também, quando nós estamos encerrando o programa aqui, existem 3 perguntinhas que são feitas para todas as pessoas nessa mesa que precisam ser respondidas para a gente poder finalizar. A primeira é se você gostou do programa, a segunda é como que eu te encontro, como eu faço para saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre os assuntos que nós conversamos aqui, e a terceira pergunta não é uma pergunta, é um conselho, uma dica, um pensamento, uma frase, um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa na semana que vem. E vale qualquer coisa, vale uma frase, uma dica, uma receita, um poema, um livro, um podcast, algo que seja seu. E para dar tempo da nossa convidada pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas para você. Bora. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho a Regiane. E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Gente, eu adorei. Dá para ficar mais um pouquinho? Olha eu. E aí, né? Para ficar mais um pouquinho. E aí, Keller, foram tantas frases aqui hoje, né? Não, olha, você, Keller, nos trouxe, olha que delícia. Trabalhando com projeto de vida, entendi que há momentos que é necessário uma mudança na vida do educador. Olha o quanto isso vai além, né? E o quanto isso é profundo, né? A Priscila trouxe tantas coisas, mas me marcou aqui, todo sentimento pode ser sentido. Todo comportamento é uma comunicação. Isso vai ficar, não tem como, né? E eu estou aqui no Arco 43,
tô lá no Instagram, tô no Facebook e tô lá na escola, né, no chão da fábrica que eu brinco, onde toda essa mágica precisa acontecer, precisa ser melhor. Lá precisa ser um lugar realmente onde as crianças, os jovens queiram estar e encontrem esse ambiente acolhedor que a gente falou aqui, se sintam pertencentes e né, se sintam pessoas, né? Que a gente. E aí a frase que deixo não é nem uma frase, é um questionamento hoje, né? Que eu fiz agora há pouco. Quem sou eu na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, com o meu companheiro, com a minha companheira, enfim. Quem sou eu? Né? Acho que é legal a gente pensar um pouquinho. E eu posso sempre estar melhorando. Perfeito, Fica. perfeito. Rê, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado Obrigada pelo seu eu. tempo, obrigado pela sua postura, muito obrigado por essa postura de estar sempre buscando, viu? É muito legal a gente ver uma educadora, a gente ver uma diretora que está sempre indo atrás, sempre procurando formas de criar pontes, de não construir aquelas barreiras, com uma sala aberta para o estudante, para os pais, fazendo A essa gente construção tenta. toda que você sempre faz. Tenta e consegue, tá, Rê? Consegue. Não A gente ainda não chegou lá. chegou onde quer, que é aquela Não, perfeição, aquela coisa toda, mas isso não. é o nosso objetivo para o futuro. O que dá para ser feito no presente, você está sempre fazendo. Então, muito obrigado, viu? Obrigada eu. Foi uma delícia. Obrigada. Maravilhoso. E vamos lá. Priscila Montes, que está aqui conosco hoje, quero agora as 3 perguntinhas fazer para você. Primeiro, se você gostou do programa, se tem alguma coisa que você acha que é importante acrescentar, não dá para sair daqui sem falar, esse é o momento. Segunda pergunta é: onde eu acho a Priscila? Quero saber mais sobre o trabalho dela, sobre a mentoria, sobre o contato, como eu faço para entender, para aprender mais. E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar. Pode ser qualquer coisa, desde que venha de você e do coração e possa ajudar a nos compor depois desse programa. Eu amei participar, adorei. Eu adoro assim bate-papo, sabe? Que a gente vai batendo papo, a gente vai conversando. Eu acredito muito na troca de experiência. Eu acho que ela é muito válida quando a gente tem um espaço onde a gente fala, onde a gente é convidado a falar, mas a gente também é ouvinte de experiências, de trocas. Eu adoro isso. Então, estou super disponível, adorei conversar com vocês. Já estou aí para uma próxima. E vocês me encontram no Instagram, Priscila Montes, Priscila com SC e 2 Ls. Lá tem mentorias individuais, além de ter todo o conteúdo diariamente, mentorias individuais, contratação de palestras, escolas, roda de conversa, cursos e tudo. E eu queria deixar uma frase que eu falo muito e que me ancora no meu dia a dia, e eu falo também nas minhas palestras, mas é uma frase antes de eu propagar ela me ancorou muito, me ancora até hoje, que é a gente sempre pensar que a gente seja para as nossas crianças o adulto que a gente tanto precisou na infância e não teve. Então, essa é Perfeito. uma frase que me impacta muito, para que as nossas crianças não precisem estar aqui como nós, reparando danos de uma falta. Então, que a gente seja o adulto que tanto precisamos na nossa infância. Perfeito, perfeito. Priscila, muito obrigado pelo seu tempo, por colar com a gente aqui neste início de noite, né? Sei que é um horário que muitas vezes é complicado, então agradeço muito. Obrigado por essa sensibilidade, por esse cuidado, por trazer para a gente essa autonomia, por lembrar que criança é uma pessoa, que muitas vezes a gente tem essa ideia ainda na cabeça que é um adulto em miniatura, né? Ou é algo incompleto, ou muito inacabado, ou que não tem sentimentos. A gente tem um monte de ideia errada sobre a infância, que muitas vezes vem dessa convivência, dessa dificuldade dos nossos traumas anteriores, e lembrar todo esse cuidado, tem sentimentos, que está se construindo, que tem que ter um processo, tem que ter um olhar. Eu acho que é muito bacana, então eu agradeço muito por essa sensibilidade, por esse cuidado, esse carinho que você trouxe para cá, viu? Obrigado mesmo. Valeu. E vamos lá. Obrigada. Chegou então a minha vez. Primeiro que eu amei o programa porque eu acho que ele é importante, eu acredito muito que esse papo é necessário.
Eu não gosto da ideia da punição, sabe? Essa coisa de, desce, vai pra diretora, vai pra não sei o quê, vai pra... Eu não acho legal, você conta nas mãos os momentos dos meus 15 anos de professor em que algo assim aconteceu e vai contar numa mão só e olha lá. Muitas vezes a gente se desgasta, a gente cansa, a gente tem dificuldade, eu sei que faz parte, mas eu não quero ser aquele professor difícil que eu tive no passado, então é um cuidado que eu tento ter, nem sempre faço das melhores formas, porque, bom, é assim, né? A vida é isso muitas vezes, mas eu tento. Então, para mim, ter essa conversa, ela é como se desse mais um embasamento teórico para mim lidar melhor, para que eu consiga lidar melhor com algumas coisas. Então, eu agradeço demais, demais, demais esse papo. E quem quiser me acompanhar por aí, @Marcos Keller em alguns lugares, @CobKeller lá no Instagram, KOB, Keller é com K e 2 L's e R. De vez em quando tem coisinhas de filosofia que eu lanço lá. Nessa correria de fim de semestre aqui, tá faltando um pouquinho lançar mais coisas, mas eu volto em breve com pequenos vídeos, shorts, bate-papo sobre filosofia. Tem foto da minha gatinha, tem foto de onde eu vou e tem foto do que eu tô comendo. É isso que tem lá no meu Instagram. Então, pode colar que é muito bem-vindo. Lá no TikTok eu estou como Keller Marcos, falando sobre assuntos de filosofia e outras coisitas mais, de vez em quando também. E o que eu gostaria de deixar é algo que eu já deixei algumas vezes, mas para mim combina demais com esse assunto. É dizer que, querido professor, pesquise sobre a ideia e sobre as técnicas de comunicação não violenta. É algo que vai somar muito com as ideias que a gente está falando aqui sobre educação positiva, vai somar muito. E é sério, pesquisou legal, entendeu legal, você vai ter um ferramentário tão fantástico para suas relações, mas tão fantástico, que vai melhorar tudo. Relação com filho, com namorado, com namorada, com colega de trabalho, assim, é algo maravilhoso. E é engraçado porque às vezes a gente precisa de método para algumas coisas. Então, a comunicação não violenta, ela é uma outra ferramenta que pode te ajudar. Em especial, eu sempre indico um podcast da Rede Geek chamado Eu Não Acredito, é o nome do podcast deles, sobre comunicação não violenta. Vou pedir para deixar aqui no post um link do Spotify ou de algum local onde vocês podem ouvir, porque para mim foi muito bacana ouvir. Quem está participando é a Sheili, que é uma amiga que eu não vejo há algum tempo, mas ela dá formação também sobre esse assunto. Então é o que vale muito a pena para você e vai te ajudar como professor e como pessoa. Fica aí essa soma. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado, Rê, muito obrigado, Priscila, muito obrigado à equipe que trouxe esse programa, obrigado à Editora do Brasil que está aqui por trás realizando tudo isso. E quero lembrar que se você gosta de discutir, de aprender, de entender sobre educação, vai lá no Instagram da Editora do Brasil, o @Editora do Brasil _oficial, e fique por dentro de tudo que está acontecendo, todas as novidades, tudo que tem na educação vai estar lá disponível para você. E você ainda vai ser avisado quando sair um programinha novo. Sempre a gente posta lá, coloca uma fotinha, quem tá vindo, o que tá para sair, e entenda também das facilidades, das possibilidades que a Editora do Brasil traz para você, para te auxiliar a ser um ótimo professor, um professor que se desenvolve, que tem formação e que tem bons equipamentos à mão. Então, corre com a gente que vale muito. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.